O que aprendi sendo uma mulher negra sobre consumo consciente das redes sociais? Para conversar comigo, eu trouxe uma afroense que eu admiro, que eu sigo e que eu acho que faz um trabalho incrível incentivando outras mulheres. Eu sou a Carol Inácio, eu também sou conhecida como Afro Carol, esse é o meu Instagram. Eu sou uma mulher preta, gorda e ativista das causas pelas mulheres gordas, né, pela autoestima de mulheres e principalmente mulheres negras. Eu comecei na rede social em geral há mais de 10 anos. Hoje eu estudo publicidade e propaganda para efetivar ainda mais a comunicadora social que eu sou. O que eu aprendi sendo uma mulher negra, consumindo e trabalhando com redes sociais, é que seguir pessoas como eu foi a maior chave que eu pude virar na minha vida. Meu feed sempre tem predominantemente mulheres negras, mulheres com as quais eu me identifico, e até as mulheres brancas são mulheres brancas que ou eu conheço ou eu me identifico em algum ponto. Então acho que essa foi uma coisa que me ajudou muito na minha jornada, não só para ter uma rede social mais saudável para mim, mas que também acabou fazendo bem para minha autoestima, que é uma coisa até recente. O que você mais aprendeu aí na sua jornada no consumo de redes sociais? Eu venho de uma família que eu fui criada por mulheres a vida inteira. E a minha família, ela é ativista, né? Elas são militantes, sindicalistas. E aí já vem com o punho pra cima da barriga. Isso, eu praticamente nasci assim, dentro de um sindicato ou numa greve de prefeitura, foi basicamente isso. Então, eu sinto esse pulsar de referências femininas e negras de dentro do meu maternar mesmo, assim. E então, essas coisas sempre foram pautas importantes dentro de casa. Acredito que por isso eu tive essa facilidade de algumas questões de aceitação que a gente tem não vir tanto assim, tão forte pra mim. Não foi uma questão pra você. Isso, era uma questão, mas eu sabia como lidar com aquela questão. Eu acho que, de alguma forma, essa parte não foi ruim ser adultizada cedo, né? E aí, com o passar do tempo, eu fui percebendo que eu sou natural de Colatina e foi lá que a minha história pública começou. E aí eu sei que é uma cidade que a população majoritariamente é negra, mas eu entendi. Eu achava que era branco. Mas assim, é o que por fora realmente. E aí acaba que... Minha família é de João Neiva, então eu sempre tenho essa coisa do interior ser muito branco. O interior lá é branco, mas é porque eu acho que acaba que eles esquecem um pouco das laterais, assim, que são as comunidades que tem no entorno do centro de Colatina. E Colatina, na verdade, é só morro, né? E aí os morros lá são residenciais. Então tem a outra parte lá no final do morro que são pessoas periféricas. Essas pessoas sempre foram o meu público. Só que eu não tive tantas referências para além da família, pessoas pretas. Então acabou que eu me tornei uma referência para essas pessoas. Tanto que eu tenho uma história que foi também um pouco do meu auge de ser uma pessoa mais pública na cidade. Foi quando eu precisei praticamente raspar o cabelo pra aceitar o cacho, né? Mas eu ia naquele salão. E aí, mas na época eu não tinha outra saída, eu tinha essa, e eu alisava o cabelo. E eu acabei sendo uma referência para muitas meninas na escola. Sofri o racismo porque era mais feia, era a sapatão, né? Mas na época eu nem sabia que eu era bissexual ainda, nem nada disso. Mas Bi era apenas uma sílaba. E aí, enfim. Mas aí depois eu fui entendendo essa importância de ser essa referência e segurar esse rojão para as outras meninas também. E hoje você trabalha com redes sociais de movimentos muito fortes e potentes e voltados como MC Mulheres, que tem um trabalho incrível para mulheres negras. Você trabalhou no Movimento Cidade, na cobertura, você trabalha no Movimento Cidade, que é um festival onde a gente vê pessoas pretas ali no auge da sua criatividade, com liberdade para ser quem elas são. E o que esse
O que você vê no consumo de rede social? O que você capta na rede social, cuidando dessas redes que são voltadas principalmente para esse público? Eu acho que primeiro de tudo é a representatividade mesmo, né? Porque até quando a gente está por trás da tela do celular, cuidando de tudo, porque eu acho que eu esqueci de falar na apresentação, mas eu sou social media e redatora também. Então, eu vejo ali o que chega e não chega só pedido de coisas. Por exemplo, no Movimento Cidade também, eu vejo muitas pessoas celebrando isso de, nossa, é uma pessoa preta que tá ali cuidando, pensando conteúdos e tudo mais. No MC Mulheres, por exemplo, que é um grande exemplo, assim, trabalhar só com mulheres negras. Eu acho que não tem, eu me emociono porque eu acho que não tem potência maior do que você passar o que você sabe para essas mulheres, sabe? Trabalhar diretamente com isso e você entender as dores que elas estão falando e você saber, sei lá, dominar isso de alguma forma. Para elas a gente é uma grande referência e para mim é uma inspiração para seguir, sabe? Quando a gente fala de rede social, e falando do MC Mulheres, que hoje, tendo essa rede, elas sentem a rede social como um lugar seguro? São 2 pontos. Eu acho que o primeiro ponto é quando essas mulheres são empreendedoras, né? Falando especificamente das mulheres. Aí, assim, eu acho que é uma jornada mais maçante, mas quando elas fazem aquele experimento, que foi o que aconteceu, de se colocar na internet, aparecer para além apresentando o seu trabalho e tudo mais, a gente vê que elas se sentem mais pertencentes e donas dos seus próprios negócios, né? Principalmente quando você deu a sua aula, porque depois da sua aula veio uma outra que trabalhou a autoestima das mulheres empreendedoras de antes. Acho que muita coisa acontece em rede social porque a gente vem de uma história de rejeição, né? De um julgamento, do racismo cotidiano, que é das microagressões que a gente vive todos os dias. E aí quando a gente fala de rede social, eu acho que muita mulher perde a coragem, até mesmo de aparecer no seu negócio, por essa questão da rejeição. Você é rejeitada, a gente conhece. Sim. O que é sofrer racismo, o que é... Você já sofreu hate? Eu já, mas assim... Como é que você lida com hate? Eu acho que quando a gente sofre o hate é que a gente tá no caminho certo. Eu levo sempre por esse lado. Mas eu sofri um hate muito grande, que foi o caso de racismo que eu sofri em 2021, né? Antes disso, eu nunca tinha sofrido nada, assim. Eu nunca... Tem comentário que vem, assim, mas o único caso de racismo mesmo, o maior hate foi esse, que eu fui inserida nesse grupo por 100 pessoas. Isso me derrubou completamente, assim. E assim, se você se sentir à vontade pra falar, se você não se sentir também. Não, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque na internet parece que a vida da gente é um morango, né? E assim, e não é exatamente assim. Acho que a gente engole e guarda muita coisa também pra não ficar aquele Instagram assim, só de alguns sofrimentos. Então eu opto por passar certas coisas, resolver e depois falar sobre. Porque é assim que o meu psicológico funciona melhor. Mas esse caso de racismo eu precisei expor para conseguir ser ouvida, contextualizar. Eu fui no dia do meu aniversário, dia 8 de agosto de 2021, eu fui adicionada num grupo do WhatsApp. Esse grupo tinha 100 pessoas e o nome do grupo era Abaixo o Negrismo. Só que eu não vi esse grupo de imediato. Como eu estava no churrasco, no terraço da minha casa, eu morava em Colatina ainda, eu deixei o celular carregando e fui curtir. Quando eu voltei, que acabou tudo, peguei o celular, fui ver, e aí a farra estava feita. Esse grupo tinha, acho que tinha umas 120 pessoas, e lá, além de falar abaixo o negrismo, já tinha várias fotos minhas da rede social rolando no grupo. E aí as pessoas falavam que eu tinha que estar numa senzala de vidro caso eu fosse pro BBB,
que a minha mãe parecia um chimpanzé e que nós éramos uma família de chimpanzé. E, enfim, que eu ia tomar uma paulada na rua porque eles sabiam meu endereço e tudo mais, sabiam as lojas que eu trabalhava. Enfim, foi uma enxurrada de frases assim que me destruíram muito. Eu hoje consigo falar com muita tranquilidade, mas com todo respeito, assim, eu acho que a espiritualidade é ela que tá agora falando, não sou eu. Porque a verdade é que quando a gente passa por situações assim, a gente acha que a gente é forte, que a gente é imbatível, que a gente é a dona do mundo. Mas a verdade, a gente é aquela formiguinha que fica dentro do açúcar, sabe? E a qualquer momento ela é soprada, sei lá pra onde. É assim que a gente se sente. Eu fui até o fim, assim, não chegou o fim ainda, eu tenho certeza. Passaram-se anos, estamos em 2024, o caso não teve nenhuma resolução, já sabem quem foi, já saiu, tem no Google, mas essas pessoas elas não foram culpadas por nada ainda. Mas aí eu falo pra vocês assim, que a Carol segue firme e forte no trabalho. Na outra semana eu já tinha voltado a trabalhar. Na época eu fazia muitos provadores em Colatina. Então eu atendia mais de 6 lojas, assim, fixo toda semana. Eu só fiquei a semana que eu fiquei mal mesmo. Porque eu acho que o intuito disso tudo é fazer a gente desistir. Ninguém quer ver preto crescendo, ninguém quer ver preto ganhando dinheiro, ninguém quer ver preto construindo casa, colocando piscina, carro, ninguém quer ver preto com família formada, ninguém quer ver filha de preto tendo pai, mãe, aquela família completa, ninguém quer isso. Incomoda, a gente se incomoda. Então, assim, eu sei o que o racismo causa. Eu lembro que eu dei uma entrevista pro Globo e eu falei o seguinte, me perguntaram assim, o que você vai fazer agora? E aí eu falei assim, agora eu vou continuar a minha vida, porque isso aqui vai ser motivo para que outras pessoas não abaixem a cabeça, não desistam de fazer um BO, não desistam de ir pra internet. A gente já é lida como barraqueira. Eu fui chamada de barraqueira por várias pessoas da minha cidade. Falaram que eu queria ganhar seguidores, na época tinha que ter 10 mil pra fazer o arrasta. E aí falaram isso. Enfim, assim, a gente é julgada até na merda que a gente tá passando. Mas se eu pudesse falar alguma coisa para essas pessoas, assim, que também passam por racismo e se silenciam, para não silenciar. Para fazer o boletim de ocorrência sim e fazer esse tipo de coisa. Para as pessoas brancas que estão nos assistindo e que são, né, da luta antirracista, que façam de verdade esse compromisso antirracista valer na sociedade, não para defender a gente, mas para fazer o papel que vocês mesmos começaram. Assim, refaçam esse papel, agarrem essa bandeira muito mais do que nós, pessoas pretas, principalmente no dia 20 de novembro, né? Porque é um momento assim que tá todo mundo celebrando e tudo mais, mas são reflexões que a gente tem que fazer mesmo. Mas me trouxeram boas conquistas, assim. Eu fiz uma propaganda pra Salão Online depois, né, com a Erika Januza, que é uma grande querida. Então, assim, eu te encontrei nessa época que eu comecei a te seguir, olha só. Tentava explicar o caso que para muitas pessoas não tinha ficado tão nítido. Era como se eu estivesse inventando uma história da minha cabeça. Se eu não chorasse, não era verdade. Se você chorasse... Se eu chorasse, era mimimi demais. Militantezinha, tava esperando o quê? Porque é isso que eles falaram comigo. Pessoas da minha cidade, assim, pessoas que me conhecem há muitos anos. Militante, você quer o quê? Eu tava vendo um vídeo hoje... esqueci o nome do Vanderlei Luxemburgo, falando que o Vinícius Júnior não ganhou a bola de ouro por conta da postura dele, porque ele provoca essas coisas nas pessoas, né? Porque não tem nada a ver com racismo. Ele provoca, porque enquanto uma pessoa pega a bola, ele joga a bola, e ele nos... Meu Deus, a gente é culpado. E você sabe que me lembrou uma coisa agora? Você tinha comentado sobre essa questão da internet, né, pra gente.
muita coisa que a gente fala, eu, por exemplo, eu filtro para saber como falar, só para não ter que receber certos comentários. Porque não só na internet, mas na vida, até em grupo de amigos mesmo, assim, que já não são tão amigos, né? Às vezes uma situação que a gente vê já é vista como um drama, um vitimismo, assim, dos próprios amigos. As pessoas não entendem que certas falas, por mais que não sejam diretamente pra gente, mas como se somos amigas, a fala foi pra você, doeu em mim, eu sei o que é ser preto também. E aí já aconteceram situações assim, sabe? E isso é muito doloroso, já aconteceu também em locais de trabalho. Essa invisibilização do que a gente não pode mostrar nossa vulnerabilidade no que a gente ouve e sente. E aí quando a gente vai pra internet pra falar sobre isso, é o mesmo impacto, assim, das pessoas, né? Ai, não tem necessidade. Ai, mas pra quê também? Eu tô chorando. Porque algumas coisas que eu vivi são muito recentes. Eu não posso falar muito sobre, mas... Eu, sinceramente, eu tenho dificuldade de entender como que as pessoas, elas têm a coragem de falar que não dói uma coisa que foi em você. Como se o tiro foi em você, eu vou falar que não dói se não foi em mim? Então, diante do meu episódio recente, algumas coisas me doeram muito e outras, nessa coisa da rede social, me deixaram muito feliz. Muito feliz, sacanagem. Mas foram um bálsamo pra mim. Triste é porque pessoas que às vezes eu imaginava que estariam do meu lado não estiveram. Mas o que me acalentou foi que pessoas que eu nunca imaginei, que nem estavam se dando conta da minha existência, demonstraram de alguma forma apoio. Porque quando eu passei por essa situação do caso de racismo, eu lembro que eu cheguei à psicóloga assim, Fabiana, eu tô me sentindo envergonhada pelo que eu fiz. Eu lidando com uma porrada de coisas e repetindo a história 1000 vezes em menos de uma semana, dando entrevista, porque eu não neguei entrevista pra ninguém, porque eu queria mesmo era que circulasse. Envolvia nazismo no grupo, sabe? Falava de nazismo. Eu lembro que tinha uma imagem lá. E você não saiu de imediato? Eu tô no grupo até hoje, tá? Que é a minha única prova. O dono do grupo removeu o grupo, aí aparece lá, grupo removido. Eu te mostro. Tá tudo lá. Tem uma imagem que a pessoa tá assim, ó, morta. Era assim que eles falaram que eu ia estar. Já passei por muita situação numa situação só. Você teve que lidar com o que estava acontecendo no grupo, com os olhares das pessoas próximas, com os olhares das pessoas distantes, com as pessoas que estavam entendendo que queriam ajudar, mas que você não sabia nem como aceitar ajuda. A minha mãe sofrendo, a gente presa dentro de casa. Com medo de acontecer achando que se a gente saísse, podia acontecer alguma coisa mesmo. Morrer, né? Postagens, só depois que eu já estivesse em casa, então só postagens à noite, pra não ser na hora ali e acabar a pessoa descobriu onde você tá. Se eu falar que eu tô curada, é mentira. Acho muito difícil a gente tá 100% bem. Mas acho que com o tempo a gente vai aprendendo como falar sobre, né? Eu precisei trabalhar muito a autoestima em mim, mas uma autoestima intelectual. Eu sempre me senti burra perto das minhas amigas, mas na verdade eu nunca fui burra. Eu sempre tive uma boa comunicação e tudo mais, uma lerdeza, uma coisa assim. Mas uma coisa muito normal. Não tô encerrando, mas eu gostaria muito de falar isso, assim. Por favor. Que esse momento, esse papo, ele chegou numa hora muito boa, porque eu já faço terapia há alguns anos, assim. Eu nem mencionei, mas minha mãe sempre foi uma mãezona única. Meu pai só lembra de mim pra falar de Flamengo, uma coisa meio assim, né?
eu sempre fui para terapia para falar sobre essa falta de ter algo completo ali. Por isso que eu falei que eu admiro muito sua família, porque eu sempre achei muito bonito famílias pretas completas. Isso sempre foi uma coisa que eu sempre quis pra mim. E aí eu não tenho, e tudo bem, porque eu já entendi que família também pode ser composta por outras pessoas. E aí eu tenho a minha muito completinha, assim, nesse sentido. Fazia ideia do que você ia me perguntar aqui. E eu cheguei a ver o seu vídeo que você postou ontem, e aí eu falei assim, se ela tá me convidando, então é uma referência. No sentido de que eu também sou uma referência, porque eu te admiro como uma grande referência. E aí, se eu tô aqui hoje sendo convidada por você, eu levei isso pra terapia, eu falei com a Adriana, né? Falei assim, Adriana, eu acho que tá na hora de eu me reconhecer como uma influência também positiva para as pessoas. E aí ela começou a fazer todo um giro assim de trajetória mesmo. Às vezes, eu acho... Que a Cláudia falou hoje. Às vezes a gente esquece, né, todas as coisas bonitas que a gente passou e a gente lembra só dessas coisas mais caóticas. Estar aqui hoje também me ensina, né, me entender como uma pessoa que chegou em Vitória há quase 2 anos sem nem saber o que esperava e hoje tá aqui sentada com uma pessoa que eu admiro. Isso pra mim é um pouco assim do que a gente sonha todos os dias, sabe? A minha mãe, ela não pôde ter uma família completa, sei lá, escolher o melhor pai. Eu sou filha única, então isso também é muito chato. Mas eu tô sentindo que quando acontecem coisas assim, miúdas, mas não no sentido de pequenez, não. No sentido de um pouquinho, mas é um reconhecimento tão gigante. Não tinha como recusar o convite, não tinha como não chorar, não tinha como não querer falar isso, assim, porque é uma coisa que me bateu diferente, sabe? Foi um ponto pra mim. Eu sempre tento falar pras pessoas que eu admiro o quanto é importante que a gente faça esse trabalho de coletivizar as coisas que a gente faz, mostrar para as pessoas, não só por mostrar, mas no sentido de faz o seu, vai dar certo também. E eu sinto que você faz muito isso, sabe? Para além de Cariacica, Espírito Santo, eu acho que passa isso, porque eu era de Colatina e eu já te conhecia. Te conhecia quando você tava fazendo make, vídeo de make no Instagram, não lembro a época. Comprei várias coisas que você falou lá, eu acho que eu já falei isso. Então, assim, é um momento, assim, pra mim, muito importante. Acho que a gente precisa vestir mesmo essa coisa do que a gente é. Lembrar da nossa trajetória pra quando a gente receber essa preta aqui, tô precisando de uma preta aqui pra fazer um negócio e tudo mais. Eu quero que você saiba que eu te chamei aqui, não pela história, a sua história difícil foi só a história que fez eu te conhecer. Eu chamei aqui porque eu admiro a Carol que acorda cedo, vai pra praia pra treinar, que ama o corpo do jeito que é uma inspiração. Eu tenho uma filha que é uma menina preta e gorda. Eu me vejo muito. E aí eu olho pra Gleice e falo, gente, a Gleice precisa ver aqui, olha que é bonito, né? Ela, né? Olha aqui quanta mulher linda que tem, e que a gente pode se inspirar, né? Principalmente ela que é muito novinha, vê um TikTok que não tem tanta referência. Eu sempre busco mostrar essas referências pra ela. Então eu chamei a Afro Carol aqui, que é essa potência. E esse lugar de insegurança que você falou que às vezes você sente, é um lugar que eu sinto. Por exemplo, MC Mulheres foi um dos únicos lugares que eu mandei orçamento para dar um workshop ou uma palestra, porque eu sempre acho que eu não tenho o suficiente para acrescentar nesse sentido. Apesar de fazer o meu trabalho, de estar anos no mercado, esse é o meu lugar de insegurança. Na hora de dar uma aula, de dar um workshop. Então a mesma coisa que você sente essa insegurança, também é minha.
E isso tudo é porque a gente é vítima de uma coisa que já aconteceu com a gente, acontece todos os dias. Sim. Isso, a gente tem que trabalhar muito na cabeça que isso tudo é o que o racismo faz com a gente. Faz a gente achar que a gente é insuficiente, faz a gente achar que não tá bom o bastante, e a gente quer sempre, acha que precisa de encher mais esse copo, né? E a gente tem que aprender a ser mais o suficiente, né? Você é a influenciadora que você é suficiente para você ser reconhecida. Eu tava pensando assim, essa questão minha da autoestima, ela me leva para uns lugares muito bizarros, assim. Por exemplo, se alguém me chama para um trabalho, tal, e depois eu fico assim, será que me chamaram porque eu realmente sou boa? Ou será que me chamaram para cumprir a cota de negro na publicidade? Eu já fiz essa parte. Hoje eu coloquei uma coisa na minha cabeça e sempre que eu vou falar sobre isso, eu falo, e aí como mais velha, eu vou passar para você e vou passar para quem tá vendo. Eles podem até me chamar porque eles estão precisando de uma pessoa preta. Mas eles vão me chamar de novo, porque eu sou muito boa no que eu faço. Se foi por isso que me chamaram, ótimo. Sim. Eu vou. Mas eu tenho certeza que eu vou chegar lá e vou fazer o melhor que eu posso. E eu vou fazer de novo. E aí não vai ser porque eu sou preta, vai ser porque eu sou boa. É bom poder também ter esse bate-papo aqui, porque algumas coisas só estão fazendo sentido pra mim agora, sabia? Tem coisas que só a gente tendo uma troca com quem já experienciou, com quem, como você disse, é mais velha. E assim, só assim pra gente conseguir também trilhar um caminho mais confortável. Sei que você já vem de muitos anos. Tem coisas que você fala hoje na sua rede social que ensinam e confortam pra quem tá vindo atrás de você. E eu sinto que eu sou uma pessoa que está também, assim, nesse pra quem vem mais sabe? novo que você. E tem referência tão perto, Brice, é uma coisa tão... Eu acho que é um privilégio, assim, perto fisicamente que eu falo, né? E acho que por isso é tão importante a gente ter esse bate-papo, esse pensar, essa trajetória, enfim. Dá só uma dica para as pessoas que consomem muito rede social, para as mulheres como nós, pretas. O que você acha que é uma dica pra gente encerrar esse papo, dando uma dica prática para como viver nesse mundo que a gente tá tão presinho ali na rede social, que faz bem pra gente também, de uma forma mais saudável? Eu acredito que pra gente conseguir consumir na internet coisas, vivências, hobbies, produtos, a gente precisa fazer o básico, né? Que é seguir pessoas que tenham realidades próximas ou que se conectem com você, tanto pela trajetória quanto pelo físico também, porque eu acho que isso é muito importante, né? Se você é uma pessoa gorda, não é pra você não seguir uma pessoa magra, mas siga pessoas que tenham e realidade parecida com a sua, para que você não caia numa coisa de se comparar, por exemplo, né? Eu acho que a internet ela tem uma parte assim majoritariamente positiva, se você souber usar, do que ela ser tão tóxica, né? Mas o algoritmo só mostra pra gente com que a gente engaja. Às vezes a gente dá muita moral para umas coisas que não tem nada a ver com a gente e que com umas polêmicas e umas, né? E aí o algoritmo vai entendendo o que a gente quer e a gente passa. O algoritmo é um reflexo do que a gente costuma consumir mais. Mesmo que não curta, o tempo de tela, ele diz muito. Então às vezes você fica um tempão ali lendo uma coisa que não tá te agregando em nada e o algoritmo fala, não, é isso aqui que ela quer. E aí é isso que vai entregar. Exatamente. Quero te agradecer por você ter vindo, tirado o tempo. Eu sei, eu só chamei mulher que tem uma agenda assim, e pra mim é uma honra muito grande você ter tirado um tempo na sua agenda pra estar aqui comigo, viu? Obrigada, Brice. E ó, se você conhece uma mulher negra que você acha que vai gostar de continuar essa conversa com a gente, compartilhe esse vídeo com ela. Obrigada. Obrigada a você.